era um bebê, sua mãe o colocou dentro de um cestinho no rio Nilo. A princesa Hatshepsut o encontrou e passou a ser sua mãe adotiva. Lá no palácio do Egito, Moisés jogou fora o plano de Deus para sua vida e fugiu para o deserto. Quando achou que estava tudo perdido, Deus apareceu para ele numa sarça ardente, falou com ele e lhe devolveu o projeto que tinha para sua vida. No deserto, já velho e sem suas habilidades naturais, decidiu obedecer à voz de Deus. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados para salvar. Jesus Cristo, no santuário do céu, é cordeiro e leão. Jesus Cristo, sol da justiça, estrela da manhã, lírio do vale, rosa de Saron, cordeiro de Deus, leão de Judá, Deus Criador, grande é o sol, Deus Criador, grande é o sol. Desde a eternidade, o grande Eu Sou habita no mais alto e sublime trono. Desde os tempos eternos, o plano de salvação foi estabelecido com um propósito mais vasto e profundo que a salvação do homem. Foi para que os habitantes da terra considerem a justa e perfeita lei de Deus, mas também para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Por isso, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Em Jesus, a vida original, não emprestada, não derivada, por meio dele todas as coisas vieram a existir. Ele, graça e verdade, justiça e amor, o Verbo de Deus. João 1, de 1 a 4 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Muitos profetizaram sobre a encarnação do Verbo de Deus. Isaías profetizou a vinda de Emanuel. Miqueias profetizou sobre a pequena Belém, figurando entre os milhares de Judá. Balaão profetizou a respeito de uma estrela e um cetro. Balaão viveu mais de 1000 anos antes de Cristo e escreveu uma sublime profecia acerca do Redentor do mundo. Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá o cetro. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá o cetro. A estrela procedeu de Jacó. O cetro divino subiu de Israel. Alguns pastores ouviram esse formidável e inexplicável milagre cantado na terra por um coral de anjos da milícia celestial. No céu de Belém, anjos anunciaram as boas novas nas maiores alturas. Jesus, o Criador do mundo entre nós. Alguns magos do Oriente viram com os próprios olhos o menino rei em sua humilde casa na Judéia. Quanto amor por nós! Lucas 2:14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. O menino crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Muitas vezes, enquanto trabalhava, erguia sua voz em louvores e ações de graças a Deus, cantando salmos e hinos celestiais. Os moradores de Nazaré, fatigados pelo trabalho, ouviam sua doce voz e sentiam a paz de sua presença. A música celeste cantada pelo jovem carpinteiro animava o espírito dos ouvintes, sendo elevados dos labores deste mundo para a misericórdia e fidelidade do nosso amoroso Deus. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Louvemos ao Senhor, nós todos os gentios, louvemos todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre.
os povos. Louvemos ao Senhor, nós todos os gentios. Louvemos todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. Certa vez, Jesus aproximou-se de Jerusalém com seus discípulos e cumpriu a profecia do profeta Zacarias que diz: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, ele anunciará a paz às nações. Então, Jesus pediu que os discípulos providenciassem um jumentinho. Puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E enquanto Jesus passava, seguido pelo cortejo jubiloso, a multidão cantava alegremente. Mateus 21, 9. Chegou o momento mais difícil do ministério de Jesus, o meio da 70ª semana. No meio da 70ª, entre seu batismo e o apedrejamento de Estevão, a cruz foi levantada. Ali, a profecia de Isaías teve seu cumprimento. Isaías 53, 2 a 5. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos pra ele e nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
A cura das nações veio pelo Rei das Nações. Sua cruz libertou a humanidade da morte eterna. Por 33 anos, Jesus peregrinou na terra, cumprindo cada etapa do seu ministério na terra. Foi a Páscoa como Cordeiro de Deus na cruz, o pão asmo do céu sem fermento, as primícias dos que dormem na ressurreição. Então chegou o momento da ascensão ao trono do Pai. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada nas cortes celestiais. Enquanto ascendia, a hoste celestial tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, os anjos que acompanhavam Jesus cantavam jubilosamente. Salmo 24, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, Para que entre o Rei da Glória. quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Então se abriram de par em par as portas da cidade de Deus e a multidão entrou por elas, enquanto a música continuava em arrebatadora melodia. No santuário celestial, alguém estava sentado no trono. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4 e acompanhe a cena. Ao redor do trono estava o arco-íris da promessa e os 7 Espíritos de Deus. Estavam os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, todos congregados para dar as boas-vindas ao Redentor. Os 4 seres viventes, que são serafins e querubins, louvavam a divindade triuna com grande voz. Apocalipse 4, verso 8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Em seguida, os 24 anciãos prostraram-se em louvor àquele que está sentado no trono. Eles demonstraram profunda gratidão porque foram criados por Deus. Se os seres celestiais são gratos a Deus por sua existência, não devemos nós também louvar a Deus por nossa existência? Sim, os 24 anciãos proclamaram sua gratidão em alta voz. Apocalipse 4:11. Tu és
e o protocolo da corte celestial prosseguiu. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse 5, verso 1. A melhor tradução diz: Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro todo escrito por dentro e por fora todo selado com 7 selos. Depois que Deus Pai foi louvado, apareceu em pé na sala um cordeiro como tendo sido morto. Observe que a música diz que o cordeiro foi digno de abrir os selos do livro, porque comprou com sangue os resgatados da terra. O livro, todo escrito por dentro, lembra que a história de vida na terra já datava de 4.000 anos. Por isso o cordeiro tomou o livro e rompeu os selos que mantinham a história selada por 4.000 anos. Agora sim, a cruz permitia que a história prosseguisse. Com harpas e taças de ouro cheias de incenso, os 4 seres viventes ergueram a voz em adoração. Apocalipse 5, 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando o cordeiro tomou o livro das mãos daquele que está sentado no trono, houve uma explosão de alegria, indicando que o resgate da terra, efetuado por Jesus no Calvário, foi legítimo. Ele passou a ser o representante do nosso planeta diante do universo. Com o testamento do planeta nas mãos do Cordeiro, um coral com muitas vozes, com milhões e milhares de anjos, exaltou a dignidade do Cordeiro de Deus. Apocalipse 5, verso 12. Enquanto os seres viventes e os anciãos prostravam-se em adoração, toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, exclamava que Jesus é o Senhor nos 4 pontos da terra, de norte a sul, leste a oeste. Com o domínio de toda a terra nas mãos do Salvador, foi encerrada a cerimônia de ascensão de Jesus ao santuário celestial. Apocalipse 5, verso 13. Louvor e a honra.
Espírito Santo, onde estava? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 5. No início da cerimônia, no santuário celestial, quando Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo também estava ao redor do trono de Deus, representado nas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora vá para Apocalipse 5, verso 6. Está escrito que João viu de pé um cordeiro que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Apocalipse 5, verso 6, é o Espírito Santo enviado por toda a terra, em cumprimento ao Pentecostes. E a cerimônia de entronização foi encerrada. Mas haverá outra após o milênio, quando Jesus será coroado diante do resplandecente trono branco. A celebração que acabamos de ver foi devido ao seu imenso amor por nosso planeta caído. Amou tanto que se esvaziou. Você consegue imaginar isso? Ele não poderia manter as características da divindade e efetuar a encarnação. Então, esvaziou-se, amou tanto que foi humilhado até a morte, o pior tipo de morte, a morte de cruz. Amou tanto que tornou-se servo, sendo Deus, veio para servir. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Temos aqui um conselho divino para todos nós, um conselho divino a partir do centro do santuário. A vida cristã é um chamado ao serviço em amor ao nosso próximo. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus
Vamos para 2000 anos atrás? Era manhã de sábado e Jesus foi lá na ilha de Patmos encontrar o idoso amigo João. Fazia 70 anos que Jesus havia ascendido ao céu. Em Apocalipse 1, verso 5, está escrito que Jesus apresenta-se como o primogênito dos mortos. Agora, veja Apocalipse 4, verso 1. Está escrito que o apóstolo amado viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que acontece depois de Páscoa, pães asmos e primícias? O Pentecostes. Ao encontrar João na ilha de Patmos, por volta do ano 100 da nossa era, Jesus transportou o amigo para o passado e mostrou-lhe em visão a cerimônia da ascensão, esta que acabamos de cantar. Agora, vamos voltar para o santuário celestial. O candelabro está relacionado à Páscoa, pães asmos e primícias. Quando Jesus disse que ele é o primogênito dos mortos, ele disse: eu morri, Páscoa, fui sepultado, pães asmos, e ressuscitei, primícias. A mesa dos pães asmos está relacionada ao Pentecostes. Na festa de Pentecostes, os adoradores levavam 2 pães de cereais ao santuário. E você sabia que 2 pães de trigo e cevada eram movidos diante do santuário na festa de Pentecostes? Na festa das trombetas havia sonido de trombetas, do 1º até o 10º dia do 7º mês, em preparação para a festa principal, a expiação. Então, trombetas tocavam para anunciar a aproximação da festa mais importante do ano religioso, a expiação, quando acontecia a purificação do santuário. Quando Jesus ascendeu ao céu, iniciou o seu ministério de intercessão. O incenso do turíbulo representa os méritos de Jesus. A fumaça representa cada oração que sobe a Deus envolvida pelo incenso. Porque sem Jesus não podemos nos achegar a Deus. E assim foi a primeira parte do ministério de Jesus no santuário celestial do ano 31 até 1844, administrando todo o universo e intercedendo por todos nós diante de Deus. Por isso, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Podemos ir confiantes ao trono de Deus. Hebreus 4, 14 e 16. Pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. No fim das 2.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou a segunda parte de seu ministério. Naquela ocasião, as portas do Santíssimo se abriram e abriram-se os livros do juízo investigativo. Acabamos de ver o protocolo da ascensão. Agora, vamos ver o protocolo da abertura do Santíssimo. Abra sua Bíblia em Daniel 7, verso 9. Acompanhe a cena. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã.
O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Repare agora em Daniel 7, verso 13. Eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Depois do ancião de dias, Jesus chega na sala do Santíssimo. Percebeu o protocolo? Na cerimônia da Ascensão, louvores ao Pai e depois ao Cordeiro. No Santíssimo, em 1844, veio o Ancião de Dias e depois o Filho do Homem. Outros detalhes muito importantes. O Ancião de Dias apareceu num trono de fogo ardente com rodas. O Filho do Homem apareceu no Santíssimo sobre as nuvens, numa carruagem de fogo. Que tremendo é esse lugar, que magnífico Deus! A Bíblia diz: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Isaías 33, 14. Você sabia que as parábolas do santuário revelam os caminhos de Deus para salvar você? É muito amor desse Deus, imensa graça. Salmos 8, 1, 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, ó Senhor, 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 Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é teu nome, ó Senhor, 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 Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é teu nome. Quão magnífico em toda a terra é teu nome, que é o homem. Dentro da Arca da Aliança foi guardada a lei de Deus. A lei revela o pecado e sentencia o pecador à morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E a Bíblia também diz em Ezequiel 18, 20 e Romanos 6, 23. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado, o salário do pecado é a morte. Pecar, essa morrerá. Essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Pecar, essa morrerá. O salário do pecado, o salário do pecado, o salário do pecado, o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. Agora, preste bem atenção. No 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, aplicava o sangue da oferta no propiciatório, na tampa em cima da Arca da Aliança. Observe, o sangue aplicado em cima da lei era uma resposta de obediência à lei, guardada dentro da Arca da Aliança. É por isso que a Bíblia diz que encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que o mundo tenha vida eterna.
disse que a lei de Deus foi abolida. Não foi abolida. Ela foi satisfeita. A lei exigia a morte do pecador. Então Jesus se fez homem, tomou os nossos pecados e ofereceu-se como inocente Cordeiro de Deus para nos salvar da sentença de morte eterna. Hoje, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, Ele é nosso sumo sacerdote e apresenta suas mãos marcadas pelos pregos na cruz e somos perdoados quando confessamos nossos pecados de todo o nosso coração. A Arca da Aliança está relacionada à festa da expiação. Expiação é sinônimo de purificação do santuário, quando o sangue era aplicado em cima da Arca da Aliança. Simbolicamente, o santuário era purificado aqui na terra. No santuário celestial, a purificação acontece hoje, enquanto Jesus apaga nossos pecados do livro do céu, por causa dos seus méritos alcançados na cruz. Hoje, enquanto a expiação ainda acontece lá no santuário celestial, devemos investigar nosso coração. O juízo investigativo no céu está sendo encerrado e logo o santuário celestial se encherá de fumaça da glória de Deus e a porta da graça se fechará para sempre. Apocalipse 15:8. Quando o santuário do céu se apagar, então a terra toda será iluminada com a glória de Jesus, voltando para buscar aqueles que o amam, e terá início a festa dos tabernáculos. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E depois da volta de Jesus, abra sua Bíblia em Apocalipse 20, versos 1 e 2. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No final do milênio, novamente serão abertos os livros do juízo. Lembra do livro que tinha 7 selos, todo escrito por dentro e todo selado com 7 selos? Selos que foram quebrados pelo Cordeiro? Este livro também será aberto, e tudo que está registrado nele será conhecido. No fim do milênio, os salvos descerão do céu na cidade santa com Jesus. Haverá a segunda ressurreição e todos os perdidos ressuscitarão. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E agora Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Na cidade santa estará Jesus no trono branco, com todos os salvos. Aqui na terra estará Satanás e todos os perdidos. Deus dará tempo aos perdidos e eles se arregimentarão para combater contra Cristo e a cidade santa. E o imenso exército de Satanás se movimentará contra a cidade. Homens de guerra
Comandantes e generais de todos os tempos terão seu exército. Se você não estiver na cidade, estará sob ordens de algum famoso líder que já viveu aqui na terra. Pare para pensar, amigo. Se você estiver entre os perdidos, vai se juntar aos demônios da terra contra Nova Jerusalém. Mas os salvos estarão em segurança na cidade de luz, ao redor do esplendoroso trono branco, e todo joelho se dobrará diante do trono branco. De que lado você estará naquele dia? De toda raça, tribo, língua e nação, todos os redimidos e perdidos reconhecerão justiça e bondade combinados para salvar diante do trono do Rei. Escolho a Cristo e faço minha decisão. Deixo atrás o mundo e vou a Ele, nele a salvação. De graça e verdade, combinados para salvar mistérios do amor que redime, mistérios do amor que redime. Todo olho verá, todo ser confessará que Jesus é Rei das nações, toda raça, tribo, língua e nação confessará que Jesus é Rei das nações, todo ser confessará que Jesus é Rei das nações, toda raça, tribo, língua e nação confessará que Jesus é Rei das nações, que Jesus é Rei das Todos estaremos lá, ou na cidade eterna com os salvos, ou na velha terra em seus últimos instantes. Hoje é tempo de confessar nossos pecados para que Jesus nos purifique. Existem músicas, filmes e seriados, jogos e muitos tipos de entretenimentos produzidos pela Babilônia, que produzem encantamento do mal. Esse é o último aviso que Deus deixou para seus filhos antes do fechamento da porta da graça. Saiam de Babilônia! Você, saia de Babilônia! E você, saia de Babilônia! E todos deixem os encantamentos de Babilônia. Moisés cresceu sabendo que Deus tinha um plano para a sua vida. Mas lá no Egito, ele se perdeu e fugiu para o deserto. E o tempo passou. O peso da idade o deixou cansado da vida,
porque os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Não sentia paz. Mas, quando Moisés achava que sua missão já havia passado, o Senhor apareceu para ele numa sarça ardendo em fogo e falou com ele. Moisés achava que era muito tarde para ele, mas Deus perdoou todos os seus pecados. Ali no deserto, quando achava que estava tudo perdido para ele, Moisés escreveu essa oração. Que ela seja a oração de todos nós. Salmo 90, versos 1, 2, 12 e 17. Geração em geração, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e de eternidade a eternidade, tu és Deus. Me ensina a contar os dias para que eu alcance sabedoria. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor, seja sobre nós tua graça, seja sobre nós a graça do Senhor. Tua graça, ó Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor, seja sobre nós tua graça, seja sobre nós a graça do Senhor. Tua graça, ó Senhor, tua graça, ó Senhor. Me ensina a contar os dias para que eu alcance sabedoria.